venha como estás. A paz, meus irmãos, quero deixar para você uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 24. Jesus, ele vai contar a parábola do filho perdido, uma das parábolas mais conhecidas da Sagrada Escritura. Jesus conta que um homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo, ele pediu para o pai a parte da herança que lhe cabia. E ele partiu para uma região muito distante. E nessa região distante, ele gastou tudo numa vida desenfreada. De repente, o seu dinheiro acabou e veio sobre aquela região uma fome. E ele começou a procurar trabalho, mas ninguém lhe dava oportunidade. De repente, um homem lhe dá a oportunidade de cuidar dos porcos. Eu quero abrir um parênteses aqui, que o porco para o judeu, ele é um animal impuro. E este jovem que havia abandonado a tradição, a sua fé, havia abandonado a casa do seu pai, ele foi cuidar dos porcos. Mas o texto diz que nem a comida dos porcos lhe davam. Então, ele caiu em si e ele começou a meditar como era bom estar na casa do seu pai. Ele começou a recordar que na casa do seu pai, até mesmo os empregados tinham pão e comida com abundância. E então ele faz o propósito de voltar para a casa do pai. E eu quero ler o versículo 20, quando ele toma esta decisão. Então levantou-se e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo e o abraçou, o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço mais ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa uma veste para meu filho, e coloquem um anel no seu dedo e sandália nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E então começaram a festejar. Quero falar para você que você não pode ficar longe da casa do Pai, longe da presença de Deus. Se você, assim como o filho pródigo, se afastou da presença de Deus, se você também tem esbanjado tudo numa vida desenfreada, se hoje você está inclinado aos vícios, às paixões, escravo dos prazeres sexuais, das drogas, seja em qualquer situação que você esteja passando em sua vida, não pense mais 2 vezes. Volte agora para a casa do Pai. Venha do jeito que você está, com os seus pecados, com o seu sofrimento, com as suas dores, porque o Pai te espera com os braços abertos. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, falando deste amor incondicional de Deus por nós, diz: ainda que os vossos pecados forem vermelhos como púrpura. Pensa num vermelho vivo, difícil de ser tirado. A palavra de Deus fala: ficarão mais brancos do que a neve. Deus é capaz de transformar a nossa história. E Ele nos espera de braços abertos. Eu sou apaixonado por essa parábola, porque quando o filho tomou a decisão de vir ao encontro do pai,
o pai já estava à espera do filho. Quando você pensa em tomar a decisão de voltar-se para Deus, Deus já está com os braços abertos para te acolher do jeito que você está. Não importa qual é a gravidade do pecado que você cometeu, o erro que você cometeu, Deus te ama e Ele quer te perdoar. Deus prefere te perdoar 1000 vezes do que te perder. Por isso sempre Ele vai dar uma nova oportunidade para que nós possamos voltar para a sua presença. Quando o pai avistou o filho, o texto diz que ele saiu correndo ao seu encontro e o abraçou e o beijou. E deu ao filho uma veste nova, que é o Espírito Santo, que devolve a nós a dignidade que foi perdida por causa do pecado. Ele também nos dá uma aliança, que significa que nós somos pertença do Pai de Deus. E ele também coloca no filho as sandálias em seus pés. Ou seja, a partir de agora, o que era antigo, o seu passado, acabou. Eis que faço nova todas as coisas. Nós podemos caminhar novamente para viver as promessas que Deus tem por nós. Então, quando o filho volta, ele mata um novilho gordo. E eu quero falar para você que este novilho já morreu pelos seus pecados, já morreu pelos meus pecados. Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados, por isso já não há mais nenhuma condenação sobre nós. O que nós temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados, voltar para a presença de Deus para recebermos tudo aquilo que o Pai quer nos dar em abundância. Então, independentemente da situação que você está hoje, enfermo, doente, endividado, triste, venha como você está, volte o seu coração para Deus e Ele vai transformar a sua vida com um grande avivamento, porque esse filho estava morto, mas tornou a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.